Muito boa tarde, hoje quinta-feira, agora 17 horas e 30 minutos, hoje 23 de novembro, aqui quem fala é o Thiago, e esse é mais um fechamento de mercado capitalismo. Estou aqui para passar para vocês aí os principais destaques dessa tarde, a movimentação do pregão, e depois eu já passo a bola aqui para o Danilo para ele falar sobre a análise dos principais ações aí da Bolsa e as nossas operações recomendadas. Tá? Hoje foi um dia atípico, né? Feriado nos Estados Unidos, a liquidez cai bastante por aqui, né? A Bolsa está se encaminhando para fechar perto da estabilidade agora, apesar que a gente tem mais meia hora de pregão ainda. O Ibovespa caindo agora 0,15 a 74.400 pontos. O dólar futuro está operando estável também, agora caindo 0,08 a 3,224. Né? O boi subindo 0,35, o milho caindo 0,41 e o ouro operando estável, aqui caindo 0,04. Como eu falei, nos Estados Unidos, feriado. Na Europa, as bolsas fechando com sinais mistos. Aqui na França, alta de 0,50. Na Alemanha, baixa de 0,05. E no Reino Unido, baixa de 0,02, né, perto da estabilidade. O petróleo com nova alta, o Brent subindo 0,16. E o WTI subindo 0,88. Destaques de baixa aqui no Brasil, vamos pegar aqui as mais líquidas, BRIM 3, baixa de 4,53, HGTX, baixa de 3,52, Magazine Luiza, baixa de 2,98, BTOW, baixa de 2,5. Os destaques de alta, Atom, né, que é uma ação que tem menos liquidez aí com alta de 20%, Kepler Weber alto de 5,27, Semig 4,71 e a Copel aí subindo 4,39%. O Ibovespa chegou a operar com uma baixa mais forte hoje, né? Mas na medida que foram saindo novas informações a respeito da votação da Previdência, né? Novos rumores, o Ibovespa começou a recuperar. Tá? O mais provável aí é que a votação do texto que a gente comentou hoje pela manhã, né, seja colocada em votação na Câmara no dia 6 ou no dia 7 agora de dezembro. Tá? Aqui que a gente teve mais o IPCA, que veio abaixo do esperado, né? O IPCA 15 foi de 0,32, abaixo do 0,38 esperados no mercado. O acumulado aí, do ano está em 2,58, né? E esse é o menor acumulado desde 1998. Né? Em 12 meses, o acumulado está 12,77. Né? Então, permanece aquele cenário de inflação baixa, né? O juro baixo, dando oportunidade para aplicações em bolsa, multimercado, fundos imobiliários e assim por diante. Né? Claro, como a gente já vinha comentando já há algum tempo, não se espera que o juro vai cair muito mais do que agora. Essa é uma visão do nosso setor de análise fundamentalista, mas é importante que a inflação continue acomodada, até porque provavelmente no ano que vem a gente vai ter um crescimento um pouco melhor bem melhor do que esse ano. Esse ano deve crescer 0,75, 0,76, quem sabe no ano que vem a economia crescendo perto de 3%. Né? Se a inflação atrapalhar, né, a inflação começar a subir demais em função do crescimento, pode ser até que o Banco Central venha elevar os juros. Tivemos também no mercado internacional divulgação do PIB da Alemanha, né, que cresceu aí 0,8%, né, e na comparação anual aí 2,80%. Né. Hoje pela manhã a gente comentou, o mercado europeu, os países da zona do euro, aí, todos com crescimento em linha ou acima do esperado. Tivemos cenário corporativo que a Tecnisa foi rebaixada pela SP, né, de BBB+ para BBB-, né, Tecnisa do setor de construção. A Localiza já opera com desdobramento, né, quem tem Localiza aí basta dividir o preço dela por 3, tá? A Hering aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio de 25, quase 26 centavos, arredondando, vai ser pago agora no dia 13 de dezembro. Tá? E a FIT passou de estável para negativa a perspectiva de nota da Eletrobras. Né? A Eletrobras que está no meio desses rumores aí de privatização. É, né? Bem provável que nós tenhamos uma privatização aí da Eletrobras, né?
mais um fator importante aí que ajuda, quem sabe, para essa venda sair o quanto antes, né? E falando aí de perspectivas, hoje nós colocamos um artigo no blog falando das eleições de 2018, como a gente enxerga o cenário das eleições de 2018, né? Que tipo de avaliação é possível fazer agora, ainda faltando tanto tempo, né, para as eleições, né? E eu vou colocar o link aqui na descrição, basta vocês clicarem ali, já vão ter acesso ao texto, tá certo? O que eu tinha para passar era isso, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, eu estou à disposição. Mas eu vou passar aqui para o Danilo, para ele, como eu tinha comentado, falar a respeito das principais operações que foram enviadas e fechadas e também fazer análise aí dos principais papéis da Bolsa. Um abraço a todos, até mais. Muito boa tarde, pessoal. Quem fala é Danilo Frata, analista gráfico e técnico aí, né, da Capitalis Consultoria Financeira. Passar então aqui análise gráfica dos principais ativos da Bolsa, alguns ativos que estão chamando a atenção, começando, claro, aqui pelo índice Bovespa, conforme o Thiago falou, próximo da estabilidade, aí, com 0,13 de queda, chegou aqui a cair até praticamente a região de suporte aqui em 73.600 pontos, mais ou menos nessa zona aqui, onde tenho a minha média móvel de 9 períodos. Então, o índice Bovespa vai fazendo um movimento lateral depois desse repique e segue o meu cenário que a gente quer anteriormente. O que a gente pode aqui imaginar aí com essa movimentação lateral? O índice Bovespa refletir o movimento anterior que a gente teve na queda, fazer esse movimento lateral aqui em cima dessa região de resistência para posteriormente aí sim romper essa zona e definitivamente aí virar a tendência, tá? Então, é esse o cenário que vai se desenhando por hora para o índice Bovespa. Foi lá, corrigiu até a região de resistência, fazendo movimentação lateral, vim aqui romper, e aí sim a gente entrar numa tendência de alta consolidada aí no curto prazo. O dólar futuro, esqueci de comentar aqui, a média móvel já virando para cima, média móvel de 9, a média móvel de 21 períodos também, que já está começando a virar para cima aí, que vai ajudar o índice Bovespa a fazer um movimento mais limpo aí de alta no curto prazo. Claro, tem que se livrar aqui da resistência de 75.200 pontos. O dólar futuro caindo aí, deixa eu ver aqui, 0,08% também aí, próximo da estabilidade, chegou a subir bem durante o pregão, posteriormente caiu direcionalmente, está deixando um candlezinho. E se amanhã fechar com o candle branco acima das máximas aqui, opa, deixa eu pegar outro aqui para desenhar vocês agora sim. Se fechar com o candle branco acima das máximas aqui, pode definir um fundinho aí dentro já dessa pernada de baixo. Ou seja, vem aqui, faz um candle branco, se esperar mais o candle branco amanhã. Claro, isso aqui é um dos cenários que eu estou desenhando para vocês, pode tentar um repiquezinho. O dólar aí que está em tendência de baixa no curto prazo. Antes de passar aqui em análise dos outros papéis, eu vou passar a vocês aqui o resultado das operações hoje. Hoje, então, em day trade de ações, lembrando aí, esqueci de comentar, o Thiago tinha comentado aí com vocês. Hoje, então, devido ao feriado dos Estados Unidos, a gente pode ver que nossa bolsa é totalmente dependente do investidor estrangeiro. Volume no dólar futuro bem abaixo da média, e Bovespa igualmente aí, nem na metade, pelo jeito não vai chegar nem na metade do volume médio aí de negociações. Então hoje foi um dia bem difícil de fazer day trade, justamente por causa da falta de volatilidade, principalmente por causa da falta de volume. Então a gente fez 3 operações em ações, 2 loss e 1 gain. Hoje, então, a gente saiu com loss de 1,50. Na semana, aí, a gente tem acumulado 3,5% de ganho em day trade com ações. Lembrando que segunda-feira foi feriado, então a gente tem um dia menos na semana aí para operar. Hoje no índice foi 80 pontos positivo, e no dólar, com 2 operações, um gain loss, e no dólar, uma operação somando 3 pontinhos. Vou passar para vocês aqui essas operações. Nas ações, deixa eu selecionar aqui os ativos que a gente operou.
passar aqui para a tela para vocês verem. A gente operou então um gol, saímos com um loss de 1,65, foi um loss parcial. Elet 3, um loss cheio de 1,36 e um gain cheio aí, CSNA 3, com 1,51. Vou passar aqui para vocês então as operações, como ocorreram. Gol 4 nos 15 minutos, abertura do pregão aí, deixou esse candle de ignição, saindo das médias com volume. Deixa eu botar a média móvel de 9, que é o que eu utilizo aí como balizador para day trade. Então a venda foi feita na mínima, eu utilizo a média móvel de 9 para proteção do trade, para fazer posição de stop. Ele deixou o martelo, fez 4 candles laterais, poderia sim ter botado aí por price action stop na máxima desse candle preto, que se violasse provavelmente ia estopar a operação. Então violou justamente a máxima desse candle preto, deixou esse candle, essa barra de ignição cortando novamente a média móvel. A gente saiu então na máxima aqui desse candle com loss aí de 1,6, um loss parcial. Nós tínhamos o stop posicionado na máxima aqui do candle de rompimento. E Elet 3 também, mesma característica aí. No início do pregão, então, foi feita a venda. Deixou um martelinho aqui também, novamente. Poderia ter colocado stop na máxima desses candles para proteger a posição, mas prefiro utilizar a média móvel de 9. Em um movimento só a gente foi estopado com stop loss cheio de 1,30. Posteriormente aí andou. Quem tentou a comprinha aqui provavelmente foi estopado pela média móvel neste candle aqui que eu frisei para vocês. Depois de fazer esse movimento corretivo, a Let 6 andou aí no day trade. A gente não fez por causa do volume durante o dia aí. Estava bem fraco para todas as ações. E CSNA 3, compra na máxima do candle aqui rompendo a média móvel, candle de ignição, próximo de resistência, então a gente fez a compra. No candle seguinte, praticamente, ele já tocou no alvo, somando 1,5% de gain. E no dólar, no índice futuro, deixa eu ver aqui se eu consigo passar aqui as operações que eu fiz com vocês. A gente pode ver aí que o dólar ficou na parte da tarde aqui, ó, fazendo um fundo dormente, com muito baixo o volume. Depois aqui deu esse tirão, onde a gente pegou 100 pontos, ou seja, aqui nesse rompimento em 7.400, onde a gente somou 100 pontos, e posteriormente ele ficou andando também sem volume. Na parte da manhã, foi quando o índice cedeu. A gente tentou, se não me engano, eu tentei uma venda justamente aqui, agora lembrei aqui, foi tentativa de uma venda aqui perdendo a mínima, ou seja, o índice veio em movimento direcional de baixa, eu não vendi no rompimento, então esperei uma correção, venda perdendo a mínima, chegou a andar, ficou próximo do objetivo, apertei o stop, a gente saiu com 20 pontos de loss nessa posição. E o dólar futuro, WBOZ 17, também aí praticamente sem volume, fez um topo duplo onde a gente não vendeu, esperou algum movimento corretivo até a média móvel de 9, não fez aqui nenhum movimento interessante para vender. Aqui sim seria uma venda interessante, a gente perdeu esse movimento, foi no momento que rompeu o índice, rompeu também aqui o dólar, fazendo esse movimento brusco aqui de baixa, com volume. Na hora que teve volume, praticamente o pregão, a não ser aqui no começo do pregão. Então, eu fiz uma comprinha aqui, candle fora das bandas, candle de reversão não, né, de repique, na verdade. Então, compra esperando aqui a máxima do corpo, buscando 3 pontinhos, que deu certo, aí posteriormente ficou andando lateralmente nessa região. Hoje, então, a gente iniciou uma operação de swing trade, foi CSN 3, compra em 8 e 1, compra aí dada pelos 60 e 120 minutos. Vou botar aqui para você do 60, ficar bem claro. A gente tem aqui a configuração do ombro, cabeça a ombro. Ombro, cabeça a ombro. Então, o ativo se comportou bem nessa região de resistência. A gente deu a compra praticamente junto com o day trade aí. Compra em 8,1. Nós temos o alvo lá, que é a projeção desse ombro, cabeça a ombro. Ver se eu consigo projetar mais ou menos no ponto que a gente vai... Botou o alvo, nosso alvo justamente lá, 8,83. É a projeção de Fibonacci aí de
200%, se eu não estou enganado, essa projeção. Quem quer carregar um pouquinho mais, lá ao final seria 9,37. Compra, então, pelo gráfico de 60 minutos. Não tivemos nenhuma operação encerrada hoje, então vamos aqui partir para a análise dos principais ativos. Ambev aí, caindo 0,83. Foi lá, testou região de resistência, está fazendo martelinho em cima da média móvel de 9, que eu vejo, a maioria dos ativos estão fazendo esse tipo de movimento hoje. Então, fizeram um repique, estão se mantendo acima da média móvel de 9, se esperar R$20, aí sim eu vejo compra e uma reversão de tendência no curto prazo, fazendo zigue-zague ascendente. BBAS, mesma característica, caindo 0,3, deixando o martelinho em cima da média móvel de 9. Não é um padrão muito bom de se operar, porque a gente tem apenas um dia, 2 de correção aqui, mas sim é viável compra a superação da máxima, até mesmo da resistência, para buscar uma reversão de tendência e consolidar a tendência de alta aí no curto prazo. Bradesco também caindo 0,91 com essa mesma configuração. BR Foods, hoje deixando um candlezinho branco, pode tentar aqui fazer um fundo duplo, como vários ativos já fizeram aí. Então, ficar de olho aqui no rompimento na casa de 42,60. Por enquanto, eu não vejo nada. Quem quer tentar uma compra um pouquinho mais agressiva, compra esperando a máxima de hoje, com o stop na mínima da vela do martelo branco aí deixado no fundinho. BVMF caindo 0,16, não vejo nada se fazer no papel subdirecionalmente. Aguardar um movimento corretivo lateral, ou até mesmo aqui um movimento corretivo um pouquinho até as médias aqui para tentar buscar uma compra, papel que está em tendência indefinida ao meu ver no curto prazo, e TCA4 caindo 0,56, mesmo movimento de Ambev, aí, mesma análise, ativo aí se romper, eu vejo compra e reversão de tendência no curto prazo, a gente pode até aqui forçar a barra, fazer um fundo duplo. Então, se o ativo está fazendo uma correção, deixa eu desenhar certinho para vocês aqui. Eu fui lá, fiz um fundo, tem uma espécie de um fundo duplo aqui, testou resistência, fez um movimento corretivo até média móvel e região rompida, então esperando a máxima, pode pensar numa compra, até mesmo esperando a resistência aí, invertendo a tendência no curto prazo. Ou até mesmo aí, se o ativo fizer uma correção um pouquinho maior aqui, fizer um candle de reversão, a gente pode pensar numa compra também. Itaú, mesma configuração de Itaúsa, de maioria dos papéis estão fazendo essa movimentação. Croton, ao meu ver, está um pouquinho mais interessante que os outros papéis, pelo simples fato que a gente tem sim um fundo duplo bem configurado, não superou a resistência, está fazendo seu terceiro dia aqui com candles de definição em cima da resistência rompida do fundo duplo e da média móvel, então eu vejo compras aí acima de R$19 é compra para Croton. Petro 4 e Petro 3 vai trabalhando aí em cima da resistência aqui, traçada pela média móvel de 9, segue em tendência de baixa. O ativo, então, se romper essa região, fica em tendência indefinida. A gente precisa claramente aí, movimento de zigue-zague ascendente para ficar mais claro a tendência. E Vale 3, destaque de alta novamente, 1,35, aí parece que finalmente resolveu andar, depois configurando então aqui um gap de fuga, dentro de uma tendência de alta, vem buscar aqui a região de 36,53. Alguns destaques de alta e de baixa hoje da Bolsa, então, vou tirar a Atom aqui, que tem um volume muito baixo, Semig 4,41, ativo com volume bem acima da média, principalmente para um dia como hoje, rompendo a média móvel de 9, se aproximando da média móvel de 21, onde temos uma resistência também. Então, aqui para quem está comprado, administrar e cuidar aí nessa região de 7,20, deve sofrer alguma pressão vendedora para a Semig. E Albor, um dos destaques aí também, eu já tinha selecionado aqui, já venho comentando com vocês o possível rompimento falso aqui nesta barra preta, fez 4 dias laterais, hoje está aqui se encaminhando para a região de resistência em 2,6. O trader mais agressivo comprou esse candlezinho aqui que indica fundo. Eu aguardo aí o rompimento de 2,6 para se pensar numa compra. E o IS3 também separei para comentar com vocês, está sendo os destaques de alta hoje subindo 3,23, ativo com uma forte queda, está fazendo o padrãozinho aqui de fechou fora, fechou dentro, ou seja,
depois de um candle de exaustão do movimento de baixa, com volume, deixou um candlezinho preto e hoje um candle branco, que falta é volume, mas hoje é um dia típico, entrando novamente para dentro das bandas, pode sim se tentar uma compra aí contra a tendência, superação da máxima do dia de hoje, com stop na mínima e buscar um tradezinho rápido. SLED, que eu tinha comentado vocês, também fechou com essa característica de fechou fora, fechou dentro, um padrãozinho de fundo, hoje vai desenvolvendo uma boa alta de 13,3. Destaques de queda, então, HGTX caindo 13,59, segue, ao meu ver, em tendência de baixa, fez um movimento de baixa, tocou no suporte, vem aqui mantendo uma região de resistência importante, então para ativo reverter tendência, fazer um movimento corretivo até a região de 27,40, 27,50 e depois romper aí, ou até mesmo fazer um movimento lateral e romper as máximas para reverter tendência. Magazine Luiza em tendência de baixa, deixou aqui um candlezinho sugerindo topo em cima de resistência, em cima da média móvel de 9, ontem tentou fazer um movimento baixista, não conseguiu, hoje vai cair em 2,32, então atenção na perda da mínima aí do candle de definição deixado ontem, pode intensificar a queda em Magazine Luiza. BTW3 seguindo sua tendência de baixa, então, caindo 2,39, deixou um padrãozinho de topo entre as médias, vem aqui testar o suportezinho, caiu cerca aqui de 8%, quem fez a operação está de parabéns, aí até eu tinha analisado junto com vocês, mas preferi não formalizar o trade, caindo aí cerca de 8%, já teria chegado no objetivo no curtíssimo prazo. Outros papéis aqui que eu separei para comentar. Ambev não. A BCB4, papel com a mesma carteira de outros papéis, está bem interessante para se pensar numa compra, ao meu ver. O papel já corrigiu bem aqui, fez um candle de correção até região de suporte, que foi a região que era a resistência rompida, então esperando as máximas aqui sim, pode-se pensar numa compra, numa reversão de tendência no curto prazo para a BCB4. Lojas Marisa, papel em tendência de baixa, foi lá, fez um candle de topo na região de resistência, está fazendo aqui movimento, seguindo seu viés de baixa, mas também pode reverter tendência caso venha romper essa região de resistência. Quem quer tentar uma compra um pouco mais agressiva, compra na superação da máxima do dia de hoje. Arezo, papel em tendência de baixa, está testando as médias móveis de 9 e 21, a média móvel de 9 já virou para cima. Terceiro dia de correção aqui, pode sim se tentar uma compra buscando a reversão da tendência na superação da máxima do candle de hoje, ou até mesmo que na máxima desse candle aqui na região de 50 e 50, buscando a reversão de tendência em Arezo, BRMN 3, agora sim. BRMN3 também com a mesma característica que eu comentei com vocês, o ativo tocou numa região de resistência, está fazendo um movimento corretivo comportado, o ativo segue em tendência de baixa, tá? Eu digo que esse movimento corretivo para quem está pensando numa reversão de tendência. Então, atenção no rompimento da máxima aqui na casa de 12, deixa eu ver para vocês aqui qual foi esse valor, 12,60, isso mesmo, 12,60, 12,70, o ativo aí ficando acima dessa região, reverte tendência fazendo zigue-zague ascendentes. BTW já comentei com vocês, Carrefour, eu já venho comentando entrada de volume, fez um padrãozinho aqui de fechou fora, fechou dentro, com volume acima da média, hoje finalmente anda, o BV já vem indicando força dos compradores, já estava bem ascendente, finalmente anda aqui, tem primeiro objetivo desse movimento, justamente a média móvel em 15,40, posteriormente aqui o topo anterior no suporte anterior, desculpa, na casa de 15,80. Embraer, para mim um dos papéis que estão mais bonitos para pensar numa compra e buscando uma reversão de tendência, ativo aqui claramente vai montando, respeitando aqui o suporte, testou resistência, fez, seguindo seu viés de baixa, faz movimento baixista, está deixando aqui um candlezinho que pode indicar compra na superação da casa de 15,50.
15,70, 15,80, fazendo um zigue-zague ascendente no curtíssimo prazo, para buscar uma reversão de tendência, buscando aqui um movimento maior que é o W, aí sim consolidar a reversão de tendência. Então, atenção para Embraer, entrando volume, esperando 15,80, é compra. Fibria, papel interessante também, foi lá, testou aqui região de resistência já 4 vezes, está fazendo um movimento corretivo até o meio do canal, é compra no rompimento aqui em 53,90, caso mantenha essa configuração. Croto, eu comentei, Lame 4. Lame 4 testando novamente região de suporte. Aqui nós temos 2 cenários. Papel vem clara, tendência de baixa, testou suporte, tentou movimento de alta, não conseguiu, testa novamente suporte. Perdeu suporte, é venda. Papel aí para continuar seu movimento, sua tendência de baixa. Esperando as máximas aqui na casa de R$16, eu vejo compra, porque a gente tem sim aqui o desenho de uma figura gráfica de fundo duplo. Desculpa. Na verdade, pode ser um fundo triplo aqui. Uma congestão no fundo, expressão de R$16 é compra, eu vejo compra aí para Lame, perdendo suporte é venda, seguindo sua tendência de baixa, então se perder o suporte. Magazine Luiza, já comentei com vocês, Natura, papel subiu forte aí, configurou fundo, aqui um fundo duplo, rompeu a região, foi lá testar a resistência, terceiro dia fazendo movimento corretivo comportado até a média móvel de 9, é compra superando a máxima do dia de hoje para seguir seu viés de alta, ativo que já está em tendência de alta ao meu ver, configurou um fundo duplo e confirmou. Tenda 3, também ativo com a mesma característica dos outros papéis que comentei com vocês. O ativo foi lá, fez um fundo, subiu direcionalmente, rompendo a resistência, agora corrige, deixando um martelinho em cima das médias. Esperando a máxima, é compra para rompimento do topo anterior e confirmar a tendência de alta no curto prazo. E o NIP 6, eu venho comentando aí, quem está comprado, atenção. Terceiro dia fazendo doji, depois de um movimento brusco de alta aqui, com volume acima da média, ativo em tendência clara de alta, fazendo dojis em cima, fora das bandas, hoje aí fazendo um dojizinho dentro das bandas. Temos 2 cenários, o ativo ficar lateral nessa região para ganhar força e posteriormente romper, ou perdendo as mínimas aqui. Deixa eu ver para vocês aqui os valores, na casa de R$17. Eu vejo venda, o problema é que eu já dei uma pesquisada, não tem BTC para o papel. Mas para quem está comprado, então, na apertada no stop, aí que se perder essa região, pode sim vir a ceder um pouquinho mais forte. Tem até como exemplo aí um movimento parecido aí, BBAS. Justamente ficou vários dias fazendo dojizinho aqui e posteriormente reverteu a tendência, claro, que é um movimento um pouquinho diferente. Mas é aí com esse mesmo cenário, essa mesma estratégia aí para se pensar numa venda, até mesmo no stop gain. Então, essa foi a análise do fechamento do pregão. Espero que vocês tenham gostado aí. Tenham todos uma boa noite. Nos encontramos amanhã, sexta-feira, aí no Bom Dia Capitalismo e na análise do fechamento do pregão.